Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Bom, Vera, estamos aqui, vamos falar da entrevista do presidente Bolsonaro ao Jornal Nacional, mas pegando o destaque da questão das urnas, da questão eleitoral, né? O presidente tem repetido, né, as denúncias contra as urnas, mas agora tem um ingrediente novo nessa história, que é a reunião de hoje do ministro Alexandre de Moraes com o ministro da Defesa, acrescentando-se que o Bolsonaro teve a ideia de dizer que, se é que é uma ideia, né, de dizer que quem vai atestar a transparência do processo são as Forças Armadas. O que é que ele está armando aí, Vera? Pois é, isso aí faz parte de uma narrativa contra a qual eu venho me debatendo bastante aqui, Sardenberg. Os ouvintes são testemunhas, você e o Leandro também. Essa ideia, segundo a qual Alexandre de Moraes estaria prestes a fazer uma espécie de uma composição com o presidente Bolsonaro, com as Forças Armadas, acatando uma parte das suas solicitações em relação às urnas eletrônicas e, com isso, pacificando o ambiente. Bolsonaro, entre as tantas mentiras que proferiu no Jornal Nacional, repetiu essa narrativa. E repetiu essa narrativa, a meu ver, de uma maneira bastante perigosa, porque o presidente não só repetiu mentiras quanto às urnas, quanto ao tal inquérito não concluído, segundo o qual o TSE teria sido invadido, e aí ele faz uma confusão deliberada entre o site do TSE e as urnas eletrônicas para dar a entender que hackers ficaram dentro do sistema das urnas, o que é mentira. Ele repete que houve fraude nas eleições de 2018, ele diz que a conclusão daquela auditoria de 2014 do PSDB foi que as urnas não são auditáveis, quando não foi essa a conclusão. Então ele repete todas as mentiras. E aí, quando o William reforça a transparência e a segurança das urnas, ele diz: eleições transparentes e seguras, quem vai atestar, entre outros, são as Forças Armadas. Só que não é isso. As Forças Armadas não vão atestar a transparência e a segurança das urnas. Elas vão acompanhar como entidades fiscalizadoras do pleito, assim como muitas outras também o são. Quem vai atestar a segurança ou não do pleito são essas entidades, é o Tribunal de Contas, que tem feito isso em sucessivas auditorias, etc. E aí, o presidente, quando questionado pelo Bonner sobre se aceitaria o resultado das eleições, ele diz: aceitarei o resultado das eleições desde que sejam limpas e transparentes. Então, a narrativa dele só serão limpas e transparentes se as Forças Armadas auditarem, e eu só aceitarei se forem limpas e transparentes. A primeira coisa não vai acontecer, não são as Forças Armadas que vão dar esse aval. Então, o presidente deixa uma janela para manter o seu discurso e a sua incursão golpista, que é uma janela enorme. E ele diz lá pelas tantas que ele está se recompondo com o ministro Alexandre de Moraes. Veja, na posse dele até tivemos alguns gestos de cordialidade, gestos nenhum, a gente viu o tom do discurso do ministro e falou, inclusive, amanhã vai haver uma reunião entre ele e o general Paulo Sérgio, ministro das Forças Armadas, da Defesa, e vão se acertar, vão chegar a um entendimento. O que acontece hoje de manhã? A operação determinada pelo ministro, a partir de um pedido da Polícia Federal, sobre empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que em grupos privados, em WhatsApp e outros aplicativos, defenderam golpe de Estado, disseram que preferem golpe de Estado à vitória do Lula, etc. Então, primeiro, cai por terra a ideia de um entendimento, qualquer que seja, que desse aí ao presidente um discurso de que, olha só, as urnas eram vulneráveis, eu fui lá, alertei e eles aceitaram, e que também justificasse ele tirar o pé e virar mais moderado e parar de falar mal das urnas, algo que a gente sabe ele não vai fazer. Então, diga. Não, mas e como é que bom, tem só um detalhe aqui, é que a Polícia Federal tem, inclusive, avalia, inclusive, a possibilidade de prender
os empresários, né? Foi feita uma busca e apreensão na casa de vários deles e agora tem a possibilidade até de alguns deles serem presos. Bom, nesse ambiente, a reunião do Alexandre de Moraes com o ministro da Defesa, ela, não sei, tem muito para dar errado, né? Tem tudo para dar errado e eu acho que já daria errado nesse sentido que o Bolsonaro imagina que ela pudesse dar certo, Sardenberg, porque ela é uma reunião inútil, né? Uma reunião inócua, porque ele já deu sucessivas demonstrações, inclusive declarações, inclusive no seu discurso de posse, de que o sistema é seguro, de que ele é transparente. Ele disse em alto e bom som motivo de orgulho nacional e que não são aceitáveis essas sugestões, até porque elas tornam o sistema mais vulnerável. Sugestões como aquela de você fazer uma apuração paralela em papel, sugestões que não têm tempo hábil, que não são tecnicamente viáveis e que não ajudam em nada a segurança do pleito. Então, com isso, a gente sabe que o que se quer é dar ali realmente uma narrativa para o presidente. Olha só como o Bolsonaro estava certo. Ele insistiu tanto no assunto que ele dobrou o TSE e eles aceitaram as sugestões tão valorosas das Forças Armadas. Isso não vai acontecer. Não havia chance disso acontecer. Não havia antes da posse do Alexandre de Moraes, eu disse isso aqui muitas vezes, não há agora, não há depois do Jornal Nacional. Então, o presidente ficar repetindo esses discursos prontos que ele leva para entrevistas, que ele leva para suas lives, tudo isso se inscreve nessa tentativa dele de vender uma realidade paralela, né? Uma realidade que não condiz com a verdade, tanto em relação à pandemia, quanto em relação à economia, quanto principalmente em relação às urnas eletrônicas. Tá. Mas o ministro e o presidente também podem sair por aí alardeando que se entenderam, né? Eu não acho que o Alexandre de Moraes vai fazer isso. O Sardenberg, inclusive, a disposição dele é cada vez menos... Não, o ministro que eu falo é o ministro da Defesa. Ah, sim. O presidente, eu achei que era o presidente do TSE. Que se não. entenderam. Ministro da Defesa e o presidente Bolsonaro. Mas aí sempre haverá o Alexandre de Moraes para, com as determinações dele, desmentir essas versões, né? Ele o fez com o seu discurso, o fez com essas decisões pesadas de hoje, que muita gente, inclusive, questiona se haveria amparo para você fazer tomar esse tipo de medida a partir de conversas em grupos de WhatsApp, se isso é prova suficiente, mas ele foi duro, porque ele tinha dito no discurso dele que não serão tolerados atos e discursos e fatos contra a democracia. E a gente tem visto que ele não está a fim de apaziguar, que não está a fim de contemporizar e nem de compor com essas ideias. Então, eu acho que vão apertar mãos, podem até tirar uma fotografia, mas essas ideias das Forças Armadas não serão acatadas. E também novas tentativas de mostrar vulnerabilidades que não existem serão tratadas como vinham sendo tratadas na gestão Fachin. A base de que isso não é viável, que isso não é possível, e assim eles esperam que cessem essas tentativas das Forças Armadas. O fato do Alexandre de Moraes, aliás, nem ter mencionado as Forças Armadas no seu discurso de posse já era um recado de que elas não vão ser mais protagonistas nesse processo. Eu acho que essa reunião de hoje é uma espécie de canto do cisne dessa estratégia. Vamos ver se o presidente desiste, né? Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Hoje tem entrevista, né? Hoje tem entrevista. Vamos ver o Ciro Gomes lá diante do William e da Renata, como que ele vai se comportar. Amanhã não tem, na quinta-feira é o Lula e na sexta a Simone Tebet. Exato. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Até.